Hoje é 14 de maio de 2018, uma segunda-feira. Dificilmente alguém muito ocupado consegue vencer as necessidades de leitura que surgem nos diversos campos do direito e principalmente naquilo que diz com a especialidade deste articulista, que é o direito penal, uma advocacia pesada, dura, difícil e cada vez mais difícil nos tempos que correm. Mas é preciso encontrar-se tempo, inclusive para a leitura dos jornais importantes do país, entre os quais se destacam a Folha, aqui em São Paulo, e o Estadão, também em âmbito nacional. O articulista confessa que lê os editoriais ou aquele pedaço do Estado de São Paulo correspondente aos chamados editoriais ou mini-editoriais, com um grande defeito, um enorme defeito. Quando se discorda de alguém, não se pode discordar desse alguém pessoalmente, porque o autor não é individualizado. Quando se quer brigar ou discutir com um articulista do jornal O Estado de São Paulo, o remédio é brigar com o jornal, porque o articulista, regra geral, vem escondido atrás das páginas. Isso não é bom, nem mesmo para a censura e muito mais para o elogio. Às vezes se quer fazer alguma notícia laudatória correspondentemente a alguém que escreveu lá, e não se consegue. Precisa-se elogiar o Matutino. O Matutino tem figura, mas é uma figura artificializada. É preciso que se brigue ou se elogie com e gente. Elogiar-se gente ou censurar-se alguém que tem assinatura embaixo. Fica aqui este comentário, que não é o único que o cronista faz, não. Vem fazendo há muito tempo. Às vezes aparece um editorial, um semi-editorial no jornal Estado de São Paulo, que é pesado no campo do exercício da defesa das garantias individuais. Não se sabe de quem provém aquele dispositivo escrito. E se fica aborrecido, irritado, porque brigar com um jornal desindividualizado não é bom. Briga se faz com gente e não com editoriais não assinados. Vencido esse introito, parta-se para uma entrevista que saiu na revista da CAASP, do filósofo, José Eduardo Faria, professor de Direito na Vetusta, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e com um rosto razoavelmente jovem. José Eduardo deve ter os seus 60 e poucos anos de idade, não chegou aos 70 não. Quando começou a sua carreira de doutrinador, este velho advogado criminal já estava aí pelas bandas há uns 15 anos, talvez, por aí. Então, José Eduardo Faria amadureceu, inclusive doutrinariamente, enquanto este advogado já estava mais antigo na advocacia criminal, passada a fase de subir e descer morros, atrás de presos ocultos pela polícia, impostos, desclassificados dentro de malocas. Então, diga-se, este advogado criminal hoje, razoavelmente bem vestido, bem posto, envelhecido já aos 82 anos, este advogado já passou aquela fase, passou há muito tempo,
mas começou no necrotério. Começou lidando com cadáveres. A moda dos especialistas em medicina legal começou mexendo em vísceras já em estado de apodrecimento, ou seja, iniciou a sua carreira como criminalista sentindo o cheiro de batata podre e de mamão apodrecido, ou daquelas cascas de batata mesmo, ou de maçãs que eram cozidas em água quente e se transformando na Maria Louca. Maria Louca era uma aguardente de cadeia que dava um jeitão todo misterioso ao preso, substituindo até a cocaína que veio bem depois. De maneira que há uma diferença entre o professor José Eduardo Faria e este antigo advogado criminal. Um começou lá embaixo, lidando com os caixões do necrotério processual penal. O outro já iniciou a sua vocação, e uma vocação bonita, escrupulosamente ligada ao jornalismo e à filosofia do direito. O outro iniciou a sua vocação já na cátedra, diferente. Um se habituou a sentir o cheiro daquela comida morfética servida nas cadeias públicas. O outro já iniciou a sua profissão didaticamente e bem higienizado. Há uma diferença enorme nesse tipo de tratamento. Não é crítica, não. É apenas a explicitação da força de uma necessidade vinda da juventude. Uns começam na bicicleta pedalando, outros já iniciam a vida conduzindo carros razoavelmente apresentados. É assim que a vida se apresenta a homens e mulheres em qualquer tipo de profissão. E este criminalista deve confessar, iniciou a sua profissão de advogado criminal especificamente da forma mais difícil que há. Começou no necrotério, inclusive visualizando louco preso há 5 anos numa cadeia pútrida, há 5 anos, o indivíduo enlouquecido lá dentro, sendo banhado de vez em quando, uma vez por mês, por uma toada de água expirada de um cano qualquer existente num canto de parede. De forma que é preciso que se apresente a diferença entre os dois. Não é crítica, não. É até um elogio. É loa. É uma visualização de alguém que passou a vida e continua na vida, ilustrando a sua inteligência, as suas tendências filosóficas, à custa da leitura de livros bem engordecidos nas estantes da vetusta Universidade de São Paulo, que este advogado já frequentou, e muito, imperfeitamente é evidente, mas conhece bem aqueles alfarrábios. O professor José Eduardo Faria dá uma entrevista à revista da CAASP, que é excelente. A entrevista o é, e a revista também, servindo de suporte ao eminentíssimo professor, chega também como uma das publicações mais importantes na literatura jurídica brasileira. E a entrevista que o professor José Eduardo Faria é pragmática. Este articulista está a falar, está a comentar, está a dizer, está a meter as mãos nas profundezas da advocacia criminal e daquilo que ela representa de coisa rústica.
O professor José Eduardo Faria faz o mesmo, de outra maneira. Lida com o defunto apodrecido, que é o preso, em expectativa de ficar 12, 15, 20 anos numa cadeia nauseabunda. O outro também o é, mas empastelado, dentro do formol e, na medida do possível, higienizado para que o intérprete, ou seja, para que o médico legista não se contamine naquela coisa toda. Em outros termos, um trabalha na concretude, o outro exerce a sua crítica devidamente protegido com mantos e com roupas que não são permeáveis aos insetos infecciosos. O primeiro é este criminalista antigo velho, já crestado no uso da faca e do bisturi, mal anestesiados e anestesiantes. O outro não. O outro trabalha filigranadamente na ciência do direito penal, confessando, aliás, que lida pouco com esse tipo de cadáver que é familiar a este criminalista que faz a sua crônica semanal também. Os dois são jornalistas, porque o professor José Eduardo Faria também o é. De repente, um ou mais daqueles editoriais publicados ou divulgados no estado de São Paulo, aqueles mais liberais, provém do punho desse eminentíssimo colega, pontilhando a cátedra velha, antiga, gasta, feita ou fabricada no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, e cátedra esta existente há muitos e muitos anos na Universidade Paulista. Parta-se então desse princípio. O professor José Eduardo Faria consegue ser analítico, pragmático, ascético, prático e adequado, sim, a um minucioso espraiar sobre, não a ciência do direito, mas um aspecto filosófico que diz com a verrumação das realidades da vida. Este antigo criminalista largou a cátedra há muitos anos. Não se dava muito bem com ela porque a cátedra, se não se tomar cuidado, endurece a espinha e não favorece aquele gingar que é extremamente importante para a lidação com as garantias individuais. Esse criminalista estava a escrever alguma coisa correspondente à manipulação que os malandros de beira de cais têm por hábito, ou tinham por hábito, manipulação na navalha quando estavam a jogar, até mesmo simuladamente, o jogo da capoeira. O criminalista tem que ter jogo de cintura, porque lá atrás ou lá à frente ele consegue livrar alguém de ser torturado, de ser morto, ou uma mulher presa num calabouço qualquer ser viciada, ser estuprada, e esse objetivo faz com que o criminalista seja menos rígido e mais agilizado na sua atividade defensiva. Então, sem que isso constitua a crítica, é uma forma de ver. O professor José Eduardo Faria lida com o direito penal e com o Código de Procedimento em abstrato, avisando antecipadamente que quem não estiver de acordo com o que vem acontecendo há de ficar para trás. Então, esse há de ficar para trás é um interrogativo esquisito. O que significa ficar para trás?
é não conseguir antecipar ou acompanhar as ciências do direito penal e do processo penal, é não conseguir lidar, por exemplo, com a automatização trazida pelos computadores, é não cooperar para o desenvolvimento da atividade negocial da própria conjunção comunitária. O que é ficar para trás? É não conseguir ter êxito na carreira profissional, é não poder obter uma situação de destaque na televisão, na mídia ou na tribuna de defesa. O que é ficar para trás? É ser vencido, é ter um comprometimento tal com o passado que não consegue sequer obter o suficiente para um alimento saudável seu e da família, professor José Eduardo Faria. O que é isto, eminentíssimo colega? O que é ficar para trás? Dentro desse pragmatismo, evidentemente não há tempo, nem lugar, nem hora, nem momento para o exame dessa entrevista sua, que é muito grande, é toda iluminada num sentido muito objetivo de visualização do direito e do direito penal como projeto ou como meio regulador da comunhão entre os homens de determinado país, determinada nação, determinado continente e coisas afins. É uma forma pragmática, sim, prática, de examinar, como quem faz, como o anatomista, que faz uma autópsia e vai descrevendo os ossos, os órgãos do corpo humano, os ferimentos, com uma linguagem seca, com uma linguagem firme, com uma linguagem sem emoção. E quando o professor José Eduardo Faria cuida da cessação, da vigência ou da valorização das nulidades, o professor José Eduardo Faria diz que as nulidades em si hoje são absolutamente dispensáveis, porque a tendência do Poder Judiciário hoje é partir para uma praticidade imensa, no sentido de obtenção de resultado, até mesmo na luta contra as sociedades ditas criminosas. Em outros termos, vão-se as regras às pitangas e se tenham as atividades no sentido sensório como visualizáveis à primeira vista e execuíveis com bastante eficácia. Este é o sentido que o professor José Eduardo Faria dá na sua entrevista, e talvez até ele confesse no entremeio, na metade, ou no começo, ou no fim da sua entrevistação, talvez ele até confesse que deixe de lado os aspectos emocionais, românticos, morais, para enfrentar então sim a necessidade de bem regulamentar o convívio entre as criaturas humanas, uma espécie de regulamentação da convivência entre robôs. Ou seja, o ser humano em sociedade se transforma em alguma coisa que precisa andar, parar, defecar, chorar e sorrir dentro de oportunidades muito bem medidas e no tempo reservado a tais fins. Não é assim, professor José Eduardo Faria, dentro desse sentido de filosofia pragmática do direito, alguma coisa meio kelseniana, não se sabe bem
qual é o raciocínio injetor dessa tendência, mas essa tendência que não é, acredita este articulista, que não é uma vocação nazilófica ou fascista, é uma vocação muito perigosa no nosso mundo moderno, principalmente quando se vai buscar nos Estados Unidos da América do Norte, entre os anglófilos, inspiração para esse tipo de vocação pragmática e energética, no sentido de canalização do direito penal e do processo penal a uma característica definida no sentido de utilitarismo. Não. O direito penal, professor José Eduardo Faria, Vossa Excelência sabe bem disso, o eminentíssimo colega, o direito penal é romântico. Ele é metido no meio das principais emoções que o ser humano tem, o medo, a ira, o amor e o dever. E o nosso processo penal é um processo penal garantista, sim, e há de ser garantista enquanto nós, advogados criminalistas, pudermos proteger esse tipo de tendência. Nós somos românticos. Nós vamos atrás do ser humano que está sofrendo. Nós conhecemos a cor do sangue fora do papel, nobilíssimo colega. Nós sabemos o que dói uma torquês metida com seus dentes no seio de uma rapariga desnuda, numa cela de um doicote da vida. Nós somos aqueles que se sacrificam, sim, e que, quem sabe, ficam para trás, mas ficaram para trás também aqueles advogados que se sacrificavam ao tempo da Revolução Francesa, os Malesherbes da vida, ficaram para trás aqueles, inclusive, que se opuseram a Madame Guilhotina e foram também guilhotinados. Ficaram para trás, mas ficando para trás estão vivos ainda, dizendo que quanto maior o número de nulidades existentes ou apoiadas nas leis processuais penais e nos códigos de procedimento, quanto maior o número delas, maior possibilidade se tem de evitar que um preso seja torturado, se viciado, que meninos e meninas sejam postos em apodrecimento em casas prisionais sem qualquer possibilidade de habitabilidade, enfim. Nós somos aqueles que vivem ainda, professor José Eduardo Faria, nobilíssimo colega, e que vivem para a garantia daqueles que se põem, inclusive, em situação tal, que se e quando colocados numa situação de deletério para a inanidade física e para a intangibilidade psíquica, hão de pedir, hão de buscar alguém com uma beca velha, esburacada, mas que mantém ainda uma capacidade de discernir a diferença entre o bem e o mal, e entre aquela chamada garantia democrática de resistência e um impulso nazifascista que vem vindo por aí. O professor José Eduardo Faria sabe bem disso, deve ter já tocado a ponta desse iceberg enegrecido, vem vindo por aí, vem vindo com muita violência, no sentido de subjugar o ser humano a um rótulo de robotização, que se e quando não for combatido, inclusive por nós todos, togados, há de transformar o mundo num espetáculo grotesco de se ouvirem vozes metálicas à torto e à direito lançando as sentenças condenatórias. E lá vivá. Mais tarde, com bastante tempo, este advogado vai ler essa entrevista com muito cuidado, mas em princípio foi o que conseguiu sugar nessa conversa
entre o jornalista, jurista, filósofo, professor catedrático e um repórter da revista CASP. La Nave Va.